perdoar, na cruz morreu. Fica lá. Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo. Aleluia. Bendito seja o eterno e maravilhoso nome de Jesus Cristo, o Salvador, no qual nessa tarde nos encontramos aqui, neste nome maravilhoso de Jesus, não em nome de denominação ou igreja alguma, mas estamos aqui em nome de Jesus para pregoar a bendita, gloriosa e poderosa palavra de Deus, que tem o poder para libertar o homem das trevas do pecado. A poderosa palavra de Deus, que tem todo o poder para transformar vidas e recuperar as mais perdidas vidas que estiverem, que se encontrarem. Se você, meu amigo, pensa que para você não tem mais jeito algum, que na sua vida não há solução mais alguma, então nessa tarde queremos lhe trazer o Evangelho que lhe dá esperança. Queremos lhe falar de um Jesus Salvador que pode operar na sua vida o milagre da transformação e fazer de você uma nova criatura diante de Deus. Não pense que está tudo perdido na sua vida. Não pense que está tudo perdido para a sua família. Não pense que está tudo perdido, porque Jesus, as coisas recomeçam de novo. Em Jesus, tudo se torna novo. Em Jesus, a sua vida pode recomeçar. Em Jesus, a sua vida começa novamente, porque agora Ele estará em sua vida. Esse é o Evangelho que trazemos nessa tarde. Ao lermos essa bendita palavra de Deus, trazer esse Evangelho libertador aos corações de todos que se encontram ao ouvinte deste som de nossa voz. Que Deus, então, portanto, possa abençoar-nos a todos com a sua palavra, e que essa palavra gloriosa possa alcançar o seu coração. E a palavra de Deus, que nessa tarde eu escolhi para que servisse de meditação aos nossos corações, ela se encontra numa carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que está em Colossos. Ele escreve uma carta para os cristãos daquela igreja, dizendo para eles que em Jesus Cristo os pecados dos homens são perdoados. Ele escreve essa carta aos crentes da igreja de Colossos, dizendo que só há uma maneira de se escapar da ira futura de Deus. E eu quero ler, nesse instante, no livro de Colossenses, essa carta do apóstolo Paulo, no capítulo 4, no capítulo 2, ou melhor, estava na página errada, no capítulo 2, a partir do versículo 19, quero ler esse texto para todos nessa hora. Diz assim a bendita e gloriosa palavra de Deus: e quando vocês estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos vivificou juntamente com Ele, ou seja, com Jesus, perdoando-vos todas as ofensas. E eu paro por um momento essa leitura para dizer o seguinte a partir desse texto. Paulo disse que quando um homem estava morto no pecado, ele quer dizer que o pecado mata o homem. E isso não é apenas um tipo de pecado, isso não é apenas um pecado, isso é todos os erros cometidos na vida do homem que se torna pecado. Isso se torna o homem um ser morto espiritualmente.
No entanto, a Bíblia continua dizendo que, mesmo estando mortos no pecado, mesmo tendo nosso espírito mortos no pecado, a Bíblia nos diz que Ele, Deus, o seu amor infinito, com a sua compaixão infinita, Ele nos vivificou, ou seja, Ele nos deu vida novamente, porque vivificar significa tornar a dar vida. Então, quando Ele nos vivificou, Ele tornou a nos dar vida. Isso quer dizer que aquele que estava morto no pecado, agora ele sai do pecado para uma vida de vida com Deus, porque Ele nos perdoa as nossas ofensas, Ele perdoa todas as nossas ofensas, Ele perdoa todos os nossos pecados e nos liberta de todas as nossas transgressões. Continuando a leitura, o versículo 14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Esta é a palavra que eu me detenho nela, nesses dois versículos, para anunciar para você essa palavra de Deus, que trará ao seu coração a esperança que você acha que não tem, a esperança que você talvez julgue pela já perdida, a esperança que você pode olhar para um lado ou para outro e não vê-la mais em algum lugar, uma esperança que talvez você já tenha perdido toda a perspectiva na sua vida de encontrá-la. Mas essa palavra que nessa tarde nós lemos aqui diz que Deus, em Cristo Jesus, Ele riscou a cédula que era contrária a nós na sua ordenança. Ele quer dizer que Deus apagou tudo que estava escrito contra nós. Quer dizer que Deus, através de Jesus Cristo, perdoou e apagou todas as nossas transgressões que havíamos cometido diante dele na obra vicária de Cristo Jesus, feita na cruz do Calvário. Porque todas as ações dos homens, todos os pensamentos que o homem tem tido, todas essas coisas estão registradas diante de Deus para o grande dia do Senhor, quando Ele haverá de chamar o homem para uma prestação de conta. Todas essas coisas foram apagadas, foram riscadas, quando Jesus Cristo consumou a sua grande obra ali na cruz do Calvário. Então, quando o texto diz, havendo riscado a cédula, havendo riscado toda a condenação, tudo que estava escrito, tudo que você falou de errado, tudo que você pensou de errado, tudo que estava anotado no livro da vida, agora é riscado. Todos os registros dos nossos pecados e das nossas transgressões contra Deus foram riscadas. E a Bíblia diz que dos nossos pecados, Deus já não se lembra mais. Que mensagem gloriosa é essa que nessa tarde a palavra de Deus nos traz? Que palavra bendita é essa que você pode ouvir na tarde de hoje? Que maior palavra e melhor palavra pode ser melhor do que essa, ao dizer que Deus perdoa os seus pecados, que as suas transgressões, que os seus erros, todos eles foram apagados e deles Deus já não se lembra mais, porque Ele aceitou o sacrifício que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário para redimir a nossa vida, para nos conceder o nosso perdão das nossas almas, para nos apresentar perante Ele como criaturas sem pecado algum, porque a Bíblia diz que Ele tomou sobre si toda a nossa culpa, todo o nosso fardo de pecado estava sobre Jesus. Jesus atraiu para Ele atraiu sobre Ele as nossas transgressões, as nossas culpas, todas as ofensas que tínhamos cometido contra Deus, caiu sobre Ele. A culpa que deveria cair sobre nós, pelos nossos pecados cometidos, caiu sobre Ele. Jesus atraiu para Ele a condenação eterna que estava sobre nossa vida. Jesus atraiu para Ele o peso dessa condenação. Jesus atraiu para Ele todas as enfermidades, todas
culpa dos nossos pecados que tínhamos contra nós, que pesavam sobre nossa vida, que estava escrito no livro da vida. Jesus atraiu para ele. Buscar a cédula significa isso. Diz o texto, havendo riscado a cédula que lhes era contrária a nós, nas suas ordenanças, a condenação que havia na lei para o pecador, Jesus assumiu a maldição do pecado sobre ele. Jesus morrendo na cruz do Calvário para redimir a nossa vida, significa dizer que Jesus pagou a dívida que o homem tinha com Deus. É isso que nós lemos aqui no livro de Colossenses. O homem tem uma dívida impagável com Deus. O homem tem uma dívida com Deus, com a qual ele nunca poderá pagar. Homem alguma tem recurso algum para pagar a sua dívida com Deus. É o que nós podemos ler no Salmo 80. No Salmo de número 49, no versículo 8. Eu vou ler esse texto que se encontra aqui na palavra de Deus. Salmo 49 diz o seguinte: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão da sua riqueza, nenhum deles, é o que a Bíblia diz, toda a riqueza do homem, toda a fortuna do homem, tudo que ele tiver juntado de muito valor, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar resgate a Deus pela vida dele. E por quê? O versículo 8, o verso 8 diz o seguinte: porque a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. É isso que a Bíblia diz. A dívida que o homem tem com Deus é impagável por causa disso. Porque a redenção de uma alma, ela é caríssima. Não há homem algum sobre a face da terra que possua uma fortuna bastante que possa pagar pela redenção da sua própria alma, possa trazer para a sua vida a salvação oferecida por Deus. Por isso que a Bíblia nos diz que Deus enviou o seu Filho amado para que viesse a esse mundo e trouxesse aos homens essa notícia para eles. Vocês não podem pagar pelos seus pecados. A dívida é muito cara, é caríssima, é altíssima. Não há recurso no homem que possa pagar o seu perdão. Jesus veio trazer essa notícia. Jesus veio para pagar o preço pelos nossos pecados. Jesus veio para pagar um preço altíssimo para que Deus pudesse olhar para o seu sacrifício e olhar para nós agora, redimido pela sua obra redentora, e nos aceitar como filho dele, resgatado e perdoado e comprado pelo seu precioso sangue. O sangue de Jesus é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda há tempo para você ouvir essa mensagem. Deus preparou o seu coração para ouvir essa mensagem no dia de hoje. Deus trouxe você a este lugar para que você pudesse dar atenção a essa palavra da qual diz para você: Ele é aquele que perdoa os seus pecados, Ele é aquele que pode redimir a sua alma antes que venham os dias maus, os dias terríveis na sua vida, do qual você possa dizer que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas enquanto houver respiração em você, enquanto houver um sopro de vida em você, essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você que ainda está respirando, é para você que anda para lá e para cá, é para você que está vivo. Jesus pagou o preço da cruz do Calvário para redimir a sua alma, para libertar a sua vida das trevas, para fazer de você uma pessoa liberta do poder do pecado, para fazer você uma pessoa
Bíblia nos diz que por si só o homem não é capaz de escapar dos seus erros e das consequências dos seus erros. Cometer pecado é pior do que cometer qualquer crime que se possa cometer. Porque quando alguém mata, rouba ou faz qualquer um desses delitos, ele passa pelo julgamento e ele alcança a sua absolvição. Mas pecar contra Deus é um crime maior, porque se não aceitar o perdão de Deus que Ele oferece em Cristo Jesus para nossas vidas no dia de hoje, o homem pode passar para uma eternidade sem Deus, sem paz, sem salvação, e ali não há perdão. Na eternidade, para o homem, onde o homem vai, não há perdão, não há pregação do Evangelho. A pregação é para o dia de hoje, a pregação é para o nosso dia, a pregação é para enquanto o homem está vivo sobre a face da terra, para que ele possa conhecer a benignidade e a grandeza do amor de Deus, o seu infinito amor por cada um de nós, porque a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você sonha com a vida eterna, então você precisa aceitar a mensagem do Evangelho que está em Cristo Jesus, porque Ele mesmo é a nossa salvação, Ele mesmo é o perdão que Deus nos concedeu, e Ele mesmo é a vida eterna prometida por Deus. O problema maior é que a cada dia que se passa, os homens vão endurecendo cada vez mais o seu coração. Cada dia que passa, o homem da face da terra vem fazendo pouco caso da palavra de Deus. Cada dia que passa, o homem vem menosprezando, fazendo pouco caso da palavra de Deus. Mas a Bíblia Sagrada é fiel em suas promessas. A Bíblia Sagrada é fiel e todas as suas promessas vão se cumprir. Estão se cumprindo e outras irão se cumprir. E uma das promessas que estão se cumprindo no dia de hoje é acerca da perdição da sua alma que algumas pessoas estão tendo por não receberem a mensagem do Evangelho. Tem trocado a palavra de Deus verdadeira pela palavra deste mundo. Tem trocado um lugar na igreja junto com o seu Deus por um lugar neste mundo de festa, alegria e de prazeres, mas a Bíblia diz que todas essas coisas são passageiras, essas coisas vão passar e o homem vai ter que se apresentar diante de Deus. Ele nunca poderá dizer que não ouviu o Evangelho. O homem nunca poderá afirmar que nunca ouviu a pregação da palavra de Deus, essa palavra que liberta, essa palavra que transforma. Se hoje estamos aqui, é porque essa palavra também alcançou a nossa vida, é porque essa palavra também transformou a nossa vida, e ela também pode transformar a sua vida. É como eu disse antes, ainda há esperança para você. Jesus Cristo é a única esperança para este mundo. Jesus Cristo é a única esperança para o homem perdido. Jesus Cristo é a única esperança para os homens perdidos. Jesus Cristo é a única esperança para você que está perdendo a sua família. Jesus Cristo é a única esperança para você que está perdendo os seus filhos para os vícios deste mundo. Jesus Cristo é a única esperança para você que diz que está tudo acabado, que não tem mais jeito. Jesus Cristo é a única esperança, e você pode aceitar essa esperança no dia de hoje e recuperar a sua família, recuperar os seus filhos, recuperar a sua vida, recuperar o seu futuro e fazer
Louvado seja o nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. A palavra que nós lemos diz o seguinte: que Deus riscou, apagou, limpou todas as nossas transgressões que nós tínhamos cometido diante dele. Sabe o que significa isso? Que toda vez que o homem comete um delito, transgride a vontade de Deus, transgride a lei de Deus, não observa os seus mandamentos, isso quer dizer que ele está desprezando. E desprezar a palavra de Deus é pecado. Desprezar a palavra de Deus aborrece a Deus. Porque Deus deu a sua palavra com carinho e com amor para nós, para que pudéssemos crer nessa palavra e pudéssemos alcançar a nossa salvação. Deus quer ter um encontro com você nessa tarde, a partir dessa palavra. Deus quer que você creia nessa palavra. Deus quer que você aceite para a sua vida esta palavra. Porque a palavra de Deus, ela não cairá por terra nunca, em hipótese alguma. E quando Deus risca tudo que você fez de errado nesse livro que está escrito lá, com os seus erros e o seu nome acima dele, isso quer dizer que você creu na palavra do Evangelho, você aceitou Jesus Cristo que tem poder para perdoar seu pecado. Isso quer dizer que você agora olha para o seu ficha limpa diante de Deus. O homem passa a ser uma pessoa de ficha limpa diante de Deus. Porque no estado de pecado em que o homem se encontra, Deus olha para ele e vê a sua vida em treva. A sua vida é uma negritude pura. Todas as suas palavras, pensamentos e ações são aborrecíveis a Deus. E Deus chama o homem para um encontro com Ele, para uma vida nova com Ele. E quando você tem um encontro com Jesus Cristo, o teu Salvador, e Ele apaga todos os seus pecados, a Bíblia Sagrada diz que aquele homem, você, a quem Deus olhava com a sua vida toda arruinada, toda a intensa treva do pecado, Ele agora passa a olhar para você como uma pessoa limpa, como uma pessoa que não teve cometido pecado algum, porque Deus olha para o teu registro da história, Deus olha para aquele livro que você tem o seu nome escrito e não vê mais ali as tuas transgressões, porque elas foram apagadas pelo poderoso sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. No sangue de Jesus há poder para te lavar de todo pecado. No sangue de Jesus há poder para te purificar de todo pecado. Ninguém mais tem esse poder de apresentar você diante de Deus como um homem puro, que um dia já foi um pecador, que um dia já foi um homem terrível, que todos falavam mal de você, apontavam para você e diziam que você não tem futuro nenhum, que você é uma mulher que não tem esperança alguma, que apontam para você e dizem que sua família está destruída e não tem mais jeito algum. Jesus está hoje aqui vindo para você. Venha a mim, todos vós que estáis cansados, destruídos, desesperançados, descuidados, todos vocês que olham para frente e não vê futuro para a sua vida, não vê mais o horizonte, teus passos caminham por trevas. Jesus disse: eu sou a luz, eu sou a luz do mundo, e aquele que anda em mim não andará nas trevas, não andará nas trevas, porque os seus passos agora não estarão mais nas trevas, os seus passos agora estarão na luz.
porque você está andando com Jesus. Você está seguindo o príncipe da paz, aquele que é a luz do mundo. Sem Jesus, o mundo está em treva. Sem Jesus, o mundo caminha para a sua perdição. E esse dia está perto. Talvez você não tenha conhecimento disso. Talvez ninguém nunca tenha lhe falado antes que este mundo está com seus dias contados. A história do homem sobre essa terra está se findando. Mas Deus é bom, Deus é justo. Talvez Ele não precisasse fazer o que Ele fez. Talvez Ele não fosse preciso que Ele enviasse a Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Porque afinal de contas, não foi Deus que errou conosco, foi nós que erramos com Ele. Não foi Deus que errou com a humanidade, é a humanidade que anda todo dia pecando e ofendendo o seu Criador. Se Deus não tivesse feito nada para nos salvar, Ele não estaria sendo injusto, não, porque Ele é justo. Se Deus não enviasse a Jesus Cristo para ser nosso Salvador, ainda assim Ele estaria sendo justo conosco, porque Deus é justo, Deus é justiça. E Ele sabe que o homem, em sua ignorância, em sua truculência, em sua soberba e orgulho, que não queria olhar para Ele, não queria buscar nele a salvação para a sua vida. Deus, sabendo que a conta é muito alta e que o homem não tem condição de pagar esta conta, Ele nos enviou Jesus Cristo para pagar essa conta por nós. Jesus pagou a Deus o preço da nossa redenção. A nossa vida é redimida, nós somos redimidos pelo poderoso sangue de Jesus Cristo. E todos quanto aqueles que creem na mensagem do Evangelho, todos quanto aqueles que creem que o sangue de Jesus tem poder para libertá-lo, para purificá-lo, eles encontrarão salvação em Jesus Cristo mesmo. O Evangelho que prego nessa tarde traz para você um convite: não endureçais o vosso coração no dia que você ouvir a voz do Espírito. E eu creio profundamente que nessa tarde o Espírito de Deus está falando ao teu coração. Esteja você onde estiver. Deus não quer saber qual é a sua situação, o que você está passando, o que você está vivendo. Deus apenas quer que você venha para Ele através de Jesus Cristo. Jesus não pergunta a você o que você está sentindo agora. Ele apenas quer trocar o teu fardo pesado pelo fardo leve dele. Aproveita dessa tarde, entrega a tua vida a Jesus Cristo. Abre o coração, abre os teus ouvidos e deixa Jesus fazer morada na sua vida antes que seja tarde e o dia do juízo chegue. E chegará para todos. Mas a Bíblia diz que aqueles que conheceram a Jesus, aceitaram Jesus e fizeram de Jesus Senhor da sua vida, deixaram Jesus entrar na sua vida, esses não conhecerão o terrível dia do Senhor, porque a salvação de Deus repousa sobre as suas vidas. Quero nessa tarde finalizar as minhas palavras aqui, dizendo para você que Jesus te ama, Deus te ama, e Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te dar tudo e fazer tudo novo para você. Eu finalizo dizendo que Jesus já está aqui neste lugar,
porque a palavra que eu estou pregando é a palavra dele, ele está aqui para testemunhar esta palavra. E se você quiser entregar a sua vida para Jesus, possa fazer isso agora. Se você vier até aqui, nós vamos orar por você, entregar a sua vida para Jesus. Faça dessa tarde uma tarde de salvação para a sua vida. Faça dessa tarde a melhor tarde da sua vida. Entregue a sua vida para Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa abençoar a sua vida e conceder a você uma nova oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho. Que Deus possa abençoar a sua casa. Que Deus possa abençoar a sua família. E que a salvação de Deus possa entrar na sua casa na noite de hoje ainda. E que você possa ter um encontro com Deus. E Deus possa libertá-lo de todos os mal, abençoando você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.